Paz e graça, paz e graça, paz e graça. Paz e paz, paz, paz. Espero que todos estejam bem, né? Nós também estamos bem, graças a Deus, com a presença do nosso bem amado profeta Maza. Ele que é o nosso convidado no dia de hoje e vai falar de um tema, a fé como fundamento. Então você é o nosso convidado, sente aí e vamos aprender um pouquinho com o homem de Deus. Sem delongas, vamos assim saudar o homem de Deus. Paz e graça, homem de Deus. Paz e graça. Como estás? Estou bem. Amém. Profeta Maza, profeta Maza. Em poucas palavras, né? Em uma forma resumida, quem é o profeta Maza? Profeta Maza é um servo do Senhor. Amém. E o percurso da tua vida cristã, como foi essa transformação? Porque existem quem já nasceram no berço, né? Quem já nasceram e quem se converteram nesse caso, né? Deixa eu só ajudar um pouquinho. Pode encostar um pouquinho para facilitar o micro. Encostar mais. Ok? Boa. Sim. Como é que foi? Ou veio de um lugar para outro, ou nasceu dentro do cristianismo nesse caso? Os meus pais sempre foram cristãos. Né? O meu pai era pastor da Assembleia de Deus Pentecostal. Ok. E eu vou pedir um pouquinho, encoste mais um pouquinho. Sim. Me converti também na Assembleia de Deus Pentecostal. Ok. Né? No Ministério Ebenezer na época. Isto é, no final de 2016. Nos convertemos e fomos orando. Né? E no princípio de no fim de 2017, né? Se mudei de Cacoaco para Kazenga. Né? Então tive sempre a necessidade de estudar a palavra. Quando conheci o mestre Avelino, lá aprendemos com ele através mesmo do mestre Tito. Aprendemos, graças a Deus, acredito que 1 ano e 6 meses. Amém. Depois dali veio a Covid. Então, em função do tempo, já não mais mantínhamos contato. Então, quando depois conheci alguém que já me acompanhou desde pequeno, desde aos 12 anos, este é o meu pai espiritual, Carlos Tácito Lucas, que nos fundamentou depois do mestre Avelino e nos tornamos o homem que somos hoje. Amém. O rápido nosso tema, né? Já há um tempo, né? A fé como fundamento. O que nos trouxe para o dia de hoje? Fé como fundamento. O que é a fé como fundamento e o que ela produz nesse caso? Né? Glória a Deus. A fé é o princípio espiritual pelo qual vivemos no reino de Deus. Ou seja, a fé é o princípio espiritual pelo qual vivemos no Novo Testamento, na nova dispensação. Né? E a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é o fundamento do cristianismo. Sem fé não há vida no cristianismo, não há nova criação. Sem fé não há cristianismo. Sim. E né, a palavra fé, né, a palavra grega para fé, né, em Marcos 11, versículo número 21, né, 22, onde Jesus fala que tendes fé em Deus ao ministrar para os seus discípulos, né, é pistes no grego, que quer dizer firme convicção no ouvir. E a Bíblia ainda acrescenta, né, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Com base nesse texto, a minha definição pessoal de fé é que a fé é o conhecimento que tens da pessoa de Deus. Por quê? Quando você, né, ouve um tipo de palavra, a tua fé cresce naquela direção. Há um tempo, né, como nos últimos anos, em Angola tem crescido muitos profetas, desenvolvido muitos profetas. Por quê? Porque Angola tem ouvido muitos profetas. Se Angola começar a ouvir muitos operadores de milagre, observar muitos operadores de milagre, Angola vai crescer nessa direção. Porque o tipo de palavra que você ouve determina o tipo de fé que você tem. Então é importante, né, que todos nós funcionemos de acordo à direção da palavra. Né? E uma definição mais ampla de fé que temos é que a fé é a palavra que nos faz lembrar, né, o poder de Deus que há em ti. Nesse caso, se você ouvir uma pregação, um ensino que não te traz a consciência quem você é e o que você tem em Deus, então aquela palavra não é uma palavra de fé. Se a pregação que você ouve te faz sair da igreja com uma consciência de que você é pecador, então aquela palavra não é uma palavra de fé. A palavra de fé te traz a consciência de quem você é e o que você tem em Cristo Jesus. Né? Tem um texto bíblico que podemos dizer que é uma palavra de fé que Paulo nos mencionou. Paulo começou a declarar que quem está em Cristo, nova criatura é.
as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa aqui é uma declaração de fé. Porque no cristianismo é muito importante que depois da pessoa se converter, entenda sobre a graça de Deus e sobre a fé. Porque há quem entende muito de fé, né? Tem fé, mas só que tem uma fé sem graça. E há quem tem graça e tem uma graça sem fé. Então, como tem uma graça sem fé, o que acontece com esse indivíduo? Né? Ele começa a ter um entendimento errado sobre a graça de Deus. Porque ele quer separar a graça da fé. Não se separa. A Bíblia fala que porque pela graça sois salvos por meio da fé. A fé é o meio pelo qual, é através da fé que os homens recebem ou entregam alguma coisa de Deus. Ou seja, a fé é a mão da igreja para entregar ou receber alguma coisa de Deus. Sem fé, não podemos. Sem fé, ninguém consegue sobreviver no meio do cristianismo. Amém. Oh meu Deus, quanto à fé, estamos a falar de fé, né? Temos que a fé, acabou de falar há pouco tempo, a fé, sem fé ninguém consegue viver no cristianismo ou no meio de Deus. Ok, até lá está esclarecido. Queria surgir aqui uma pergunta concernente isso. Como é que funciona essa fé? Como é que funciona? Será que nós temos a convicção, muitos têm essa convicção de que a fé é só crer. Vou crer que amanhã Deus vai me abençoar. Estou indo. Tipo, é só falar na boca. Geralmente, nós também já fazemos isso, né? Creio só simplesmente e não aconteceu. Como é que ela funciona, essa fé? Como é que funciona? Ok. Grandes ministros definem a fé como o título de propriedade. Se o homem de Deus me disser que comprou um terreno no Quilambaquiache, como é que eu poderia acreditar que tens o terreno no Quilambaquiache? Não vais transportar o terreno de lá para cá? Não. Vai me mostrar o documento do terreno, o título de propriedade. Isso é fé. Você não vai andar com o terreno, mas você vai ter consigo o título de propriedade. Isso é fé. A Bíblia fala que havia uma mulher que padecia 12 anos, né, com fluxo de sangue. E ela ouviu falar de Jesus. Nesse caso, ela teve fé porque ouviu falar de Jesus. Ouviu a palavra. Então, quando ela ouve a palavra, ela não ficou calada. Ela declarou: se eu tão somente tocar, ficarei sarada. E esta mulher não parou nessa fala. Né? A Bíblia fala que a mulher foi atrás de Jesus e tocou. Com base nessa história, quero dizer o quê? Que a fé é a ação correspondente ao que você acredita. Ou seja, a fé, a maneira de expressar a fé não é só pelo que você fala, também pelo que você faz. Há quem diz que não, amanhã vou entrar naquela empresa, e ele pode não entrar, não levou lá o currículo, porque não agiu em direção daquela palavra. E há quem está doente, saca lá, pegou uma febre, um paludismo, tem uma doença terminal, né? E ele crê que Deus lhe curou, porque na Bíblia que pelas suas pisaduras foi sarado. E ele ouviu uma pregação de cura divina e creu que é curado. Essa pessoa, né, se tiver febre, suponhamos, né, um exemplo mais básico, ela diz que está curada. Acordou na madrugada, declarou: estou curado em nome de Jesus. Só que às 6 horas, né, a febre aumenta, a dor de cabeça aumenta, aquela dor que aí você não consegue levantar. Se ele disse que está curado, quer dizer que ele tem fé. Não é isso? Porque observamos a fé pode ser vista, né, nas palavras dele. Só que quando é que vamos provar que o indivíduo tem fé de verdade? Né? É quando toca às 7 horas, sabe que tem que levantar para ir trabalhar. Então, se a cabeça não está lhe doer e ele crê que está curado, age na direção da palavra que ele declarou, que ele é curado. Então, quando ele se levantar, banhar, né, se preparar e ir trabalhar, a doença poderá desaparecer ao decorrer do seu caminhar, ao decorrer da sua ação, porque ele está a agir na direção da sua declaração. Isso é fé propriamente dita. Amém. Sim. Amém. E uma das maneiras também de observar a fé é na linguagem da pessoa. A fé tem linguagem própria. Ou seja, a fé é da linguagem da Bíblia. E a Bíblia não fala negativo. A Bíblia fala a palavra de Deus. Quem dizer que tem fé, esse indivíduo fala a palavra de Deus. Ou seja, esse indivíduo não contraria a sua natureza. Nós não falamos positivo simplesmente. Nós falamos de acordo à nossa natureza. E na nossa natureza, nós fomos corrigidos pela morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Ou seja, na mente de Deus, na visão divina, nós não somos doentes, nós somos curados.
Então, quando você, né, por um acaso, por uma porta que se abriu, né, você pega uma doença, né, e você declara ou expulsa o espírito da enfermidade que há sobre você. Então você mostrou, né, ou seja, a palavra que sai da tua boca é a palavra de fé. Só que essa palavra que você vai falar tem que estar de acordo com a palavra. Né, há quem diz que, né, se eu estou com essa doença é porque é a vontade de Deus. Isso não é de acordo com a palavra. Ele não está a falar a linguagem da fé. Se aquele homem de Deus ele orou, não funcionou. Fazer jejum, não funcionou. Subir ao monte, não ficou curado. Porque se aquele não recebeu a semente da cura, que é a palavra de Deus. Então, se aquele homem de Deus, como não tem como lhe direcionar, como não tem mais saída, lhe fala o seguinte: olha, talvez não é a vontade de Deus que você seja curado. Não, está errado isso. A Bíblia fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Está doente, é bom? Não. É agradável? Não. É perfeito? Não. Então, estar doente não é a vontade de Deus. Se alguém está no hospital, está com uma doença terminal e oraram por ele, né, ministraram para ele, ainda assim ele não exerceu fé para ter aquela cura, esse indivíduo precisa novamente receber a palavra e agir de acordo com a palavra que ele recebeu. Então, esses são... Ou seja, a fé é o fundamento da vida no cristianismo. Porque o cristianismo é o poder de Deus na pessoa. É o poder de Deus operante na vida da pessoa, né? A Bíblia fala em João capítulo número 1, versículo 12, né? Todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, o que acionou esse poder que te tornou filho de Deus é a fé que você desenvolveu ao ouvir a palavra. Ou seja, se não ouvisses a palavra e não obtesses fé, essa fé não deveria acionar o poder que ia te tornar filho de Deus. A fé, ela ativa a unção de Deus que te torna filho. Que eu chamo de o poder para ser. Né? O poder para ser. Quando você tem a fé na palavra, quando você tem os olhos na palavra, a palavra te torna por meio da unção. Porque até nessa vida você não se torna nada sem uma permissão. Há quem se acalhar tentou ser famoso, tentou abrir uma igreja, um grupo de oração, mas como não tinha o poder que lhe tornava naquela posição, ele acabou por decair. Tanto é que você vê que pessoas foram no trabalho, começaram a vender, depois de um tempo tiveram que pegar um palco que lhes assegura naquele nível. Aquele palco foi no queimadeiro, é que lhe tornou o poder para estar naquele nível. Mas agora, nós o que nos torna alguma coisa, ou filho de Deus, é a fé que nós temos. Então, a fé é o fundamento do cristianismo. E todos os crentes, todas as igrejas, precisamos priorizar a palavra de fé, a palavra da graça, que nos torna e nos faz permanecer ser filhos de Deus. Amém. Profeta, mas fica aqui uma questão. A fé é o fundamento de tudo. Podemos crer, ok, acreditamos. O que tem se notado muitas das vezes, hoje em dia, no nosso local, em algumas igrejas, é que as pessoas depositam mais fé nos elementos, nesse caso, elementos, estou a falar de azeite, água, eles depositam mais crença nesses elementos do que na própria fé. Por isso que dentro, eu digo assim, em algumas igrejas, né, a palavra fé é substituída por elementos. Não sei se o profeta também tem conhecimento dessas coisas. Existem pessoas que acreditam mais nos elementos do que na própria fé. Como é que fica a vida dessa pessoa se a fé é o fundamento de tudo? Nós vivemos pela fé e tudo isso. A nossa vida é resumida pela fé de acordo com aquilo que o homem de Deus acabou de explicar. E como é que fica essas pessoas? Ok. Jesus falou assim, quando perguntou para alguém, o que queres que eu te faça? Se responder que quer ser curado, Jesus falava, conforme tu creste, te seja feito. Não é que é errado usar elementos. Certo. É que é conforme a pessoa que está a ser ministrada crê. Muitas das vezes, né, eu também como ministro, você prega a palavra, ora com a pessoa, jejua com a pessoa, e ele não vai ser curado. Já aconteceu isso com uma filha espiritual. Não vai ser curada. Por quê? Ela não tem um nível de fé que você está lhe levar a operar. Okay. Até um homem, quando não tinha fé, Jesus ele pediu para Jesus, Pai, ajuda a minha incredulidade. Então, quando o ministro de Deus usa um elemento, é para ajudar a fé dos que estão a crescer agora. Suponhamos, né, eu orei com uma filha, não está a ficar curada. Ministrei, não está a ficar curada. Eu falei, já sei, eu acho que estou lhe levando um nível de fé que ela não está lá. Porque há igreja que não treinam as pessoas a receber uma palavra de declaração. Amém. Do tipo, declaro seja curada. E a pessoa creu e ela vai ficar curada.
Aí, por isso ser muito geral em Angola, né, através de muitos elementos que as pessoas usam. Então passou a ser né, um hábito consciente ou inconsciente das pessoas. Se você não tocar numa água e lhe dá, ela bebe, ela vai sentir que não lhe oraste bem. Pai, não me oraste bem. Não funcionou. Não funcionou. Então, orei com a filha, ministrei com ela, não estava funcionando. Fomos no monte nada. Ela falou, tá bom, compra água. Quando ela comprou água, não orei lá muito na água, só declarei em nome de Jesus, Pai. Aonde for espargir essa água, a tua unção cura em nome de Jesus. Quando ela usou a água, ela ficou curada. Então, não é a minha unção, não é que eu sou mal, não. É que a fé dela, o nível da fé dela, foi ajudada pelo elemento que eu usei. Agora, há aqueles elementos, né, que estão de acordo com a Bíblia, como lenço, né, a roupa também pode ser, e água, agora, areia, né, isso já... A frigideira profética, recentemente, num vídeo, aquela frigideira profética que um homem... Não sei se é homem de Deus, homem de Deus passou. Não acompanhaste a frigideira profética? Não. Nosso produtor, ele acompanhou. Produtor, lembras da frigideira profética que estava aí? Okay. Houve esses elementos, frigideira profética, sim, o chafariz profético, todas essas cenas, eu acho que as pessoas vão crendo nesses elementos e chega mesmo em criar um resultado, sim, não é? Funciona. Amém. Sim, a Bíblia fala que conforme tu creste, te seja feito. Ainda que eu pegar nessa Bíblia e dar para alguém aqui, assim que você levar na tua casa, você ficará curada. Se ela crê nessa orientação, então ela funciona para ela. Conforme tu creste, te seja feito. Ou seja, há uma maneira correta de se fazer isso. Só que conforme tu creste, seja feito. Se você também já viu aqueles pastores que vendem o guardanapo, que ele se limpou lá, porque as pessoas creem que o soro do homem dele vai lhe curar. Então muitas das vezes a fé que ela tem no soro do homem de Deus aciona o poder. O problema é a fé. A fé aciona o poder. A fé arranca o poder. A fé ela é violenta. Quando Jesus não quis ministrar, não estava direcionado para ministrar a mulher do fruto de sangue. A mulher, como tinha fé, só tocou na orla. A Bíblia fala que ele sentiu que desceu, saiu o poder. Ele viu que saiu o poder sem minha permissão. Quem me tocou? A fé, ainda que o homem de Deus não quiser abençoar alguém, não quiser partilhar uma unção, mas se a pessoa tiver fé, que ao passar, ao tocar, ao semear, vai usufruir daquela graça, vai ser curada, então será curada. Eu já fui numa vigília ministrar, uma mãe, né, ela disse que queria fluir no profético. Então, como não aprendeu e não tínhamos aquela prova de conversar, não tinha lugar para dormir. Então ela deu o seu lençol. E segundo ela, no coração dela, ela falou, Pai, quando o homem de Deus dormir nesse lençol, a unção profética vai vir sobre mim. Amém? Então, quando eu dormi no lençol, acordei, eu não sabia de nada. Olha, mamãe, muito obrigado, Deus te abençoe, mamãe. Então fui para a minha casa, ela chegou, o lençol sacudiu o lençol, né, lavou, estendeu na cama. E quando ela dormiu, segundo ela, à noite, veio sobre ela o Espírito de Deus. E ela começou a profetizar. Até hoje ela começa a profetizar. Continua a profetizar. Flui totalmente no profético. Há uma maneira correta de lhe ensinar. Não, mamãe, funciona assim. Só que ela creu daquela maneira. Conforme tu creste, te seja feito. É a fé que acionou o poder. É a fé. E não há outro meio de acionar o poder. Como ir no mar, como andar nu, dormir, orar nu no quarto. Não tem. A única forma de acionar o poder de Deus é por meio da fé. Pessoas não têm paciência de estudar a Bíblia, por isso que não têm fé suficiente. Não têm paciência de estudar a Bíblia, por isso não creem o suficiente que podem reunir um número alto de pessoas. Então vão matar porco, vão dormir, lhes violam, então fica meio complicado. Então se nós tivermos a consciência de que a fé é o fundamento e aprendemos sobre a fé na palavra, aprendemos a funcionar de acordo com a palavra, então nós vamos viver no nível que Deus nos chamou para ver no nosso cristianismo. A quem, né, vive abaixo do nível que Deus lhe colocou. A quem Deus lhe colocou no nível assim, ele vive abaixo do nível da fé que ele já alcançou. Né? Porque assim que estamos a falar da palavra de Deus, a Bíblia fala que a fé veio. Quer dizer que eu não preciso colocar a palavra no nome de Deus. Assim que eu estou falando de cura divina, ou da fé como fundamento, né? A palavra já veio. Quer dizer que o homem de Deus assim, já tem fé. Amém. Não, ainda que você não querer, basta você ouvir, você já tem. Amém. Você não se esforça para ter, você não luta, você já tem fé. Amém. Agora, se ficares uma semana só a ouvir sobre o profético, vai dar conta que depois na próxima semana vai começar a atuar no profético.
Porque é que a fé já veio. Né? Tipo, você não vai lhe buscar, ela vem. Tipo, agora, a pessoa que fica a orar, pai, eu tenho que ter fé. A minha fé tem que subir de nível. Não, a fé ela vem sozinha. A fé tem vontade própria. Amém. A fé ela vem. Basta a palavra ser pregada. Amém, amém, amém. Olha, o tema está tão bom, mas por causa do tempo, né? Sim. Não, mas acho que a produção ainda nos acrescentou um dia. Tem mais alguns minutos. Então vamos avançar. Homem de Deus, não sei se já ouviu, eu já ouvi muitas vezes, fé irracional. Será que isso funciona? Fé irracional. A fé só vem por meio da palavra. Ou pela experiência vivida pelo poder de Deus. Quero abrir o texto com o homem de Deus, texto de João, onde o Senhor despertou-me um entendimento. João capítulo de número 8, versículo de número 31. Está a dizer assim: Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meu discípulo. Está a falar que se vós permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Quer dizer que já é uma palavra que ele pregou. Então, nessa palavra que eu já vos preguei, se vocês permanecerem lá, serão meu discípulo. Agora, o estranho é que no versículo 32 está a dizer assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, não vão te falar, vais conhecer. Em outras palavras, essa verdade que está aqui no versículo 32 não é a verdade que eu estou aqui a falar. Não. A verdade que eu estou aqui a falar é semelhante à do versículo 31. Que se permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meu discípulo. A do 32 está a falar que está falando com uma conjunção. E conhecereis a verdade. Em outras palavras, quando você ficar nessa palavra que eu te preguei, vais conhecer uma verdade. Supomos que alguém, né, vem na igreja, vem num culto, né, e não conhece a palavra da cura. Né, e lhe prega uma palavra de cura. Ela crê nessa palavra. Ela fica nessa palavra. Ainda que a enfermidade tenta assolar, a tuberculose, ele fica nessa palavra. E quando o poder de Deus, quando a fé dela aciona o poder de Deus e o poder dele lhe cura, aí acontece o versículo 32. E conhecereis a verdade. Essa verdade que você conhece, ninguém te conta. Essa verdade não se aprende academicamente. Essa verdade se conhece pela experiência vivida pelo poder de Deus. Depois dessa pessoa ficar curada, você pode vir lhe falar que Deus não cura. A Bíblia mente. Ele vai te falar que o que estás a dizer é que é mais mentira do que ela vive, porque ela viveu uma verdade. Então, e conhecereis a verdade, e a verdade vos liberta. Ela será livre de uma ignorância em função daquilo que ela viveu. Daí é que posso dizer que, né, quando a fé tem um fundamento, a fé cresce à medida que você ouve a palavra, amadurece pelas experiências espirituais que tens com a palavra, com Deus, né, e a orar em língua também. Amém. Amadurece a tua fé. Amém. A fé é o fundamento do cristianismo. Amém. E há uma coisa, a Bíblia fala, né, que creia em Deus, né, em Números, né, no Antigo Testamento, estarás seguro. Creia nos profetas e prosperarás. Crer em Deus e crer nos profetas. Nem pode se aplicar nos homens de Deus, nós somos profetas. Creia em Deus, estarás seguro, creia nos profetas e prosperarás. É sempre difícil, né, dizia Jorge Batista, para um povo andar com Deus. E é sempre difícil para um Deus andar só com o povo. Tem que ter um intermediário. Amém. Deus pode te curar, mas só que muitas vezes você buscando a cura sozinho chega a ser mais difícil do que um homem de Deus ministrar para você. A palavra creia em Deus, estarás seguro, né? E prosperarás, ou seja, estarás seguro, creia nos profetas e prosperarás. Né? A palavra creia no profeta e prosperarás, aí a palavra prosperar no texto é, né, chalat, que significa impulsionar. Eu quero dizer que Deus pode te curar, você vai orar e vai te curar. Só que há uma medida rápida, que é quando o homem de Deus te impulsiona pela unção da cura que ele recebeu. Te impulsiona pela inspiração do Espírito. E a pessoa fica curada. Então, crer em Deus e no homem de Deus é fundamental. Se alguém está numa igreja, precisa crer no pastor da igreja. Se você não está crendo no pastor da igreja, sai da igreja, vai se matar rápido. Se está sendo instruído por um mestre, creia nele. Quando Jesus não creram, quando ele foi na cidade onde ele vivia, Jesus teve que se mudar, porque ia atrapalhar o ministério. O povo aí só cria em Deus, não cria no homem de Deus. Amém. Jesus está falando assim, crê em Deus no Pai, mas crê também em mim. Amém. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Então, crer em Deus, no nome de Deus,
também é fundamental. Amém, amém. Já nos deram o sinal da produção, mas antes vai deixar um conselho para os nossos irmãos que estão nos acompanhar, concernente à fé, para aqueles que já perderam a fé e aqueles que ainda estão com uma fé dominante, né? Um dia sobe, outro dia. Aproveita e deixa um conselho para os irmãos. Glória a Deus. Para quem é jovem ministro, né? É crente, procura alguém que te ensina sobre a fé. Né? O cristianismo, o ministério é treinável. Alguém tem que te ensinar. Porque não aprender com o Espírito não funciona isso. Alguém tem que te ensinar primeiro. Eu nunca disse como entenderei, senão há quem me explica. Há muita gente que leu muito, conhece muito, só que não entende nada do que conhece. Porque alguém não lhe explicou. Então, tenha um mestre, tenha um mentor, tenha um pai espiritual, né? Creia no teu pastor, creia no homem de Deus e no ministro que acompanha a tua vida. Amém, amém, amém. Para quem vai de saudações já rapidamente, o tempo já se foi. Os agradecimentos, saudações. Os agradecimentos vão para o meu pastor, né? Afonso Bide e a Teresa Dias Bide. E para o meu pai espiritual, Carlos Tassi Lucas, né? E para o apóstolo Gabriel, meu grande amigo, pastor Trovão também. Glória a Deus. Amém. Bem, nós terminamos por aqui. Obrigado pela companhia. Então, até já. Paz e graça. Glória a Deus.